Jesus. Assim iniciamos a nossa transmissão. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Bauru, nesta cidade maravilhosa. E a nossa sede fica na rua Cussi Júnior, número 325. E olha, neste domingo estamos no propósito dos perfumes das vestes de Jesus. E você que ainda não esteve conosco, precisa vir. Todos os domingos, 8 horas da manhã, nós temos o Santo Jejum da Vitória. Eu tenho certeza que a sua vinda até aqui vai ser especial. O Senhor vai te abençoar. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Hebreus, capítulo 11, verso 32. Na verdade, nós estamos já há 2 domingos com esse tema, não é? Que é a fé. Estamos há 2 domingos falando daquilo que Hebreus nos traz como a convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Falamos que a fé é ferramenta de milagre, é ferramenta de salvação, é ferramenta para nós alcançarmos as coisas maiores do reino de Deus. E posso dizer até que não só as maiores, mas todas elas. Só pela fé se agrada ao Senhor. Falamos nos últimos cultos a respeito do 11:32. Olha o que diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. Quer dizer, eu não conseguiria falar tudo sobre ele, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, estabeleceram a palavra do Senhor, não é? Alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Que mais? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Essa é a história de Israel, mas é a história de Israel concretizada por meio da fé, porque só a fé permitiu a eles viverem essas experiências. Até porque uma das características desses heróis e a sua conduta foi baseada na seguinte expressão: da fraqueza tiraram força. Nós ensinamos que a fé faz você crer no impossível, mas esse impossível está ligado também à sua fraqueza, à minha fraqueza. Quando nós não temos mais condições, Deus entra com a sua mão poderosa e faz o milagre. Quando a gente se sente pequeno, Deus nos faz grandes. Quando a gente se sente fraco, Deus nos faz fortes. E isso é a característica da fé, porque se você tivesse suficiência ou autossuficiência, você nem precisaria da fé. Você mesmo iria lá e resolveria tudo. Mas considerando que a gente não tem a força necessária e da fraqueza a gente tira a força, é a fé que nos sustenta, que nos levanta e que nos dá vitória. As grandes experiências que a gente viveu da parte de Deus hoje, você pode atestar sobre a sua própria vida, foram experiências às quais você não tinha condições nenhuma de vencer, mas venceu. Você não tinha condições nenhuma de crescer, mas cresceu. Resumindo, foi na fraqueza que nós vencemos, porque a nossa fraqueza, ela é suprida pela força poderosa do Senhor. Diga aleluia. No outro domingo nós falamos que além da fraqueza superada, né, quando você sente pequeno, necessitado, você está no caminho dos heróis da fé, porque Deus supre tudo isso. Nós falamos também a respeito do medo, que uma vez que nós superamos a fraqueza, agora nós vamos ter que superar o quê? O medo, que é inerente do nosso ser. Todos nós temos medo. Falei na última semana, o medo é uma característica natural do nosso organismo e foi criado pelo Senhor. Tudo que você sente foi criado por Deus. Você fala, pastor, indignação também foi criada pelo Senhor. Ciúme também é criação de Deus. Pastor, como é que Deus cria o ciúme? De maneira que na sua sabedoria ele entendeu que o ciúme era necessário. Até porque alguém já disse o ditado, né? Quem ama, olha a frase do ciumento aí, quem ama cuida. Me deixa, a pessoa fala, quem ama cuida.
Agora, é claro, o problema é o ciúme. Ciúme é criação do pai. O problema é o que eu faço com o ciúme. Quem lembra desse entendimento da semana passada? A ira é um problema? Não. O problema é o que eu faço com ela. Quando Davi ele viu o gigante Golias ofendendo o povo de Israel, ele se irou, ele se indignou. Falou: quem esse incircunciso, esse desviado, esse filho de Jezabel pensa que ele é, para falar assim com o povo de Israel? Aquilo foi indignação. Quando a gente fala de ira, né? Quando a gente fala de vaidade, nós não temos a vaidade como um problema. O problema é o que a gente faz com ela. Agora, a vaidade em si faz com que você queira se aperfeiçoar profissionalmente. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ter mérito. Faz você se arrumar todo dia de manhã. Olha como estão bonitos hoje aqui, que maravilha. Passar o perfume Jequiti, passar o perfume Avon, passar o perfume Natura, 6 vezes sem juros no cartão, e assim vai. Não é que é caríssimo, Deus o livre, mas isso é vaidade. É ruim? Não, é bom. Só que aqui a gente precisa continuar aprendendo com esse texto, porque quando a gente lê: puseram em fugida exércitos estranhos, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, a gente pode ser induzido a um entendimento errado. De quê? De que tudo que eles fizeram e de que tudo que Deus tinha para a vida deles era restrito a essa vida, e não era. Muito pelo contrário, irmãos, muito pelo contrário. A maior parte da obra de Deus na nossa vida, ela não é para esta vida, ela é para a vida vindoura. Quando a gente olha os heróis da fé que venceram a fraqueza, venceram o medo, né? Nós temos ali a impressão de que tudo que eles fizeram foi para hoje, e não é bem assim. Eles começaram a viver uma obra que nem terminou ainda, porque só vai terminar no dia do juízo final, quando todos seremos julgados diante do tribunal de Cristo. Pastor, não estou entendendo. Eu vou te explicar melhor. Vai lá para 1 Coríntios 15, 19. Aqui você vai entender melhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Eu acho fortíssimo esse versículo da Bíblia, eu acho ele maravilhoso. Olha o que diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, o que nós somos? Os mais miseráveis de todos os homens. Vamos ler todos juntos? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Resumindo, os heróis da fé começaram a viver os frutos da sua fé, mas eles ainda não colheram tudo que plantaram, porque na verdade a obra humana, material, carnal, ela é uma gota num oceano diante da vida eterna que Deus tem preparado para nós. Às vezes nós achamos que o brilho é desta vida. Não, meu irmão, essa vida é uma passagem rápida, curta e quase que insignificante. Pastor, mas venceram reinos, apagaram força do fogo, venceram fecharam a boca dos leões. Excelente. Só que isso não é tudo, isso é o começo da obra. Muitas vezes nós olhamos para os heróis da fé e nós desejamos viver o que eles viveram. Isso é ótimo, isso é bom, porque nas primeiras 2 mensagens desse tema eu quis tirar você do acanhamento, da acomodação, e eu quis dizer a você que a tua fé tem que te fazer mais do que vencedor. Diga amém. A tua fé não pode mudar só a tua roupa, mudar você de igreja, mudar você de religião. Não, a tua fé tem que mudar a sua vida. Diga aleluia. Tem que te colocar em patamares maiores, tem que te colocar em patamares de glória, de vitória, de conquista e de realização. Quem crê nisso dá um glória a Deus bem alto. Só que quando a gente afasta a lente, a gente vai perceber que a obra é muito mais do que isso. Se você pegar o gráfico do dólar nos últimos dias, últimos meses, parece até que o real está voando alto, porque o dólar está como? Está caindo. Pega esse gráfico e amplia desde 94 até hoje.
Você vai ver que essa queda não foi nada, porque foi de 1 a 5,17. Aumentou 500%. Então quer dizer, o dólar ainda continua sendo muito superior. Onde eu quero chegar? A vida é do mesmo modo. Se você olhar essa taça de pertinho, parece que ela é enorme, mas quando você distancia, ela vai ficando cada vez o quê? Cada vez menor. Você vê o planeta, né? Nunca andei de foguete, mas já andei de avião e já vi vídeos de foguetes. Quando você anda de avião, você vê aquela superfície maravilhosa da Terra e as cidades que eram tão grandes ficando cada vez menores. Quando você vai de foguete, alguém aqui já deve ter visto, aquilo vai diminuindo e vira um globo, uma bola num universo escuro, e quanto mais longe você vai, menor aquela bola vai ficando. Quando você olha para a sua vida nessa terra, parece que tudo aqui é tão grande, tão importante, tão relevante. Quando você começa a olhar com uns olhares mais distantes, com uma visão mais ampliada, diante de tudo que Jesus prometeu e daquilo que a sua palavra diz que tem para nós, você vê que essa vida é reduzida a pó. Nós somos pó e cinza, essa é a verdade. Os maiores heróis, os maiores conquistadores, os maiores vitoriosos estão num túmulo, repousando, aguardando o dia do final. De Napoleão Bonaparte a Dom Pedro II. É verdade. Do mais rico ao mais pobre, todos foram para o mesmo lugar e estão aguardando a volta de Jesus. Pastor, então o senhor quer dizer que eu não tenho que ser um vencedor nesta vida? Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que você tem que vencer nessa vida. Só que você não pode colocar todas as suas fichas nessa vida, porque Deus tem muito mais para você. Aqui no próprio livro de Hebreus, olha o que ele diz lá em Hebreus 11:35. Vamos voltar para onde começamos, no mesmo capítulo, só que agora no versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição o que, gente? Os seus mortos. Uns foram torturados, os mesmos heróis, tá? Não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Que mais? E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. O que esta palavra nos diz? Durante toda a história da humanidade, nós tivemos Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante da estátua, foram lançados na fornalha e tiveram ali um grande livramento. Nós tivemos Daniel, que foi lançado na cova dos leões e também teve ali um grande livramento, saiu ileso no outro dia. Só que essa não é a regra, essa é a exceção. A grande maioria morreu pela sua fé. A grande maioria perdeu não posso dizer, mas entregou a sua vida pela sua fé. Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro, havia morrido. Jesus foi até lá no 4º dia e ressuscitou o seu amigo, sim ou não? Quantos dos apóstolos foram ressuscitados? Nenhum. Um degolado, outro crucificado de ponta cabeça. Todos tiveram fins trágicos, segundo alguns estudiosos, menos João, que morreu de velhice na ilha de Patmos, que foi quem recebeu a revelação do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Você vê que a regra não é um final triunfal, a regra é luta, a regra é batalha. Só que a gente, quando vai assinar um contrato, a gente não lê o contrato. E na melhor das hipóteses, a gente lê as letras maiores, as letras pequenininhas a gente não lê. É verdade ou não? Agora deixa eu te dar uma dica. O contrato que tiver fonte, letra, menor do que 12, numa relação de consumo, ele é nulo. Pela lei, a fonte tem que ser 12. Você fala, pastor, eu assinei, não sei o que eu fiz da minha vida. Qual é a fonte desse contrato? A letra é bem piquititica? Então na justiça você consegue anular, porque a letra tem um padrão. Cláusulas
punitivas ou cláusulas de sanção. Por exemplo, se você desistir do curso, todas as parcelas vão vencer imediatamente e você vai pagar uma multa de 50%. Elas têm que estar em negrito, letra preta. Se elas não tiverem negritada, aquela cláusula é nula. Quer dizer, tem muita coisa que dá para discutir, que a maioria das pessoas não sabem. Por que isso num contrato? Porque o contrato pode representar a vida da pessoa, a única casa que ela tem na vida, a aquisição de um bem e N coisas. Amigos, a Bíblia é um contrato. Aqui tem cláusulas, deveres e obrigações. E é um contrato que não fala da tua casa, que não fala do teu terreno, do teu carro, do teu curso, da tua faculdade. É um contrato que fala da tua vida todinha, de casamento a bens, de vida terrena à vida eterna. Você já percebeu que o seu casamento ele não pode ser dissolvido por conta de quê? Do contrato. Onde é que está esse contrato? É a palavra. Você tem que entregar o dízimo por conta de quê? Do contrato. Olha aqui o contrato. Aqui estão as cláusulas, aqui estão as exigências. E um dia você levantou a mão e disse: eu aceito. Porque quando você aceita a Cristo como Salvador, você aceitou o contrato, que é a palavra do Senhor. Isso é muito sério. Só que esta palavra, ela tem que ser conhecida para que ela possa ser vivida. E muitas vezes nós pegamos o Hebreus 11 e nós falamos assim: olha, a partir de agora, pastor, eu vou viver por Cristo. Eu vou fechar a boca de leão, eu vou apagar a fornalha de fogo, eu vou derrubar a muralha de Jericó. Ok, viver por Cristo, ótimo. E morrer por Ele, você está pronto? Falou o cara que não vem na sexta-feira e fica em casa assistindo Ratinho, irmão. Se nem a tua carne você está conseguindo sacrificar, você vai sacrificar a tua vida? Não vai. Onde eu quero chegar? Eu quero levantar você como um herói da fé, mas um herói da fé nos termos bíblicos, não um herói da fé segundo o interesse humano, porque conforme a ótica humana, o herói da fé é o que troca de carro todo ano, o que compra casa, o que tem uma dezena de diplomas, aquele que tem um casamento bem sucedido. Não, herói da fé é quem começa vencendo e termina vencendo. Diga amém. E como é que eu começo vencendo? Lutando as batalhas que a vida me coloca, mas também morrendo com Cristo e por Cristo, se for preciso, para herdar a vida eterna. Diga: eu creio, Senhor. Mas isso não é obra da carne, isso é obra do Espírito, isso é obra de uma vida transformada. Quando Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é claro que a carne dele pediu outra coisa. O que a carne pede, irmãos? A carne quer linguiça e churrasco. Quem gosta de linguiça? Linguiça com limão. Quem gosta da apimentada? Eita, essa abre o apetite. Quando eu começo no churrasco por essa, a gente termina tudo na delegacia. Todo mundo gosta do shopping. Quem gosta do shopping? Eu adoro o shopping, eu amo o shopping. É seguro, é geladinho, é reto. Você não vê subida em shopping, gente. É sombra. É verdade ou não? Só tem coisa bonita. Eu ia falar, só tem gente bonita, nem sempre, mas coisa bonita tem. Você chega na praça de alimentação, tem todo tipo de cheiro que você quiser. Eu chego e falo: nossa, que cheiro de carne assada, que cheiro de pastel, que cheiro de, sei lá, salsicha, que cheiro. A Lívia entra e fala: que cheiro de gordura. Mas eu falo para ela: deve ser muito ruim ser triste. Deve ser ruim ser triste. Todo mundo gosta do shopping, todo mundo gosta de uma boa roupa, todo mundo gosta de um bom sapato, todo mundo gosta de um bom carro. Por algumas questões precisamos alugar um carro por esses dias. O carro com 7.000 quilômetros, irmão, que delícia. Carro da locadora, né? Uma outra pessoa teve que pagar esse carro, não sou eu que estou pagando não. 7.000 quilômetros, irmão. Você sabe que qual é o melhor cheiro para o carro? Aí você pega aquele cheirinho, né? Ah, é jasmim. Não, é hortelã. Não, cheiro bom de carro é cheiro de carro novo, irmão. Aquele cheiro de plástico. O carro não faz um barulho, é verdade ou não? Oh, que delícia. Quem gosta? Ah, eu adoro. Ah, eu gosto. Quem gosta de uma praia? Hein, gente? Quem gosta de dormir até às 11 no domingo? Levanta a mão, quem gosta?
Você não gosta não? Para de mentir. Lógico que você gosta, mas você está sacrificando o seu gosto para poder estar aqui servindo a Jesus. Porque gostar, todo mundo gosta, gente. Não sejamos hipócritas. Todo mundo gosta. Eu gosto também. Tanto é que eu coloquei o relógio 5h40 para despertar, levantei às 6h20. Eu demorei 40 minutos para me convencer a sair da cama. 40 minutos. E olha que eu sou pastor, hein? E por que o senhor fala isso? Porque eu gosto de ser assim. Porque no dia que eu falar qualquer coisa aqui, você vai acreditar. Você fala, não, o pastor é honesto, o pastor é verdadeiro. Ele não vem de uma história, não, é o jeito dele. Resumindo, vai aqui, vai dali. Aluguei o carro. Quando eu olho para o lado, quem estava? Um crente aqui da igreja. E aí? Se você estivesse lá e o pastor estivesse no balcão do lado falando, não, isso está errado, isso aí tem que corrigir, isso é abusivo. Não, não quero, você está me cobrando a mais. No meu caso, você se sentiria surpreso? Se eu olhasse e falasse, pastor Fatioli está arrumando um tumulto ali, você se sentiria surpreso? Por que não? Porque eu conto tudo isso para vocês. O Senhor, uma das suas características, longe de mim, por favor, Ele disse, eu sou. A natureza do Senhor, Ele nunca escondeu. Ele sempre foi autêntico. O que Deus gosta, Ele gosta. O que Ele não gosta, Ele não gosta. Se você quiser ser parecido com Cristo, seja do mesmo modo. Não viva uma vida dupla. Não seja uma pessoa aqui dentro e outra pessoa lá fora. Ai, mas a religião não gosta de mim. Problema da religião, não devo nada para a religião. Ai, mas alguém pode se ofender. É a verdade que eu estou falando? Então, meu irmão, o problema é seu. Você que tem que pedir perdão ao Pai. Esses dias eu até comentei, né? Tivemos aí, semana passada, o imposto sobre congestionamento. Se você entrar na Marginal Tietê e estiver cheia, a cada 2 quilômetros eles vão te cobrar uma taxa. Você vai pagar imposto sobre o congestionamento. Eu acho que deveria ser ao contrário. Eles deveriam indenizar a gente pelo tempo que a gente perde no trânsito. Mas a sanha pela arrecadação nunca se viu, né? O Brasil nunca arrecadou tanto dinheiro. Resumindo, um governo milionário de um povo pobre. Essa é a nossa realidade. Essa semana veio a segunda bucha. Aumento de 25% sobre produtos eletrônicos. Celular, tablet, computador. Irmãos, pelo amor de Deus. Não, pastor, equipamentos eletrônicos são luxo. Irmão, o motoboy depende de um celular para fazer entrega. O motorista, o advogado, o porteiro, a manicure para fazer seus agendamentos. Isso é uma loucura. Esse tipo de equipamento tinha que ter imposto zero para deixar as pessoas trabalharem. Quem concorda comigo? Ô, meu irmão, não, pastor, eu não concordo. Então você paga por mim, então. Ué, pastor, mas a gente faz isso para defender a indústria nacional, porque senão vem tudo de fora e as indústrias aqui vão mandar embora. Irmãos, o Brasil não produz um único celular. O Brasil monta celulares. Então vem tudo da China e dos Estados Unidos, sendo a Coreia do Sul também, né? Porque a Samsung é da Coreia do Sul. Vem tudo para cá em peças e o Brasil faz a montagem. Então o Brasil não tem fábrica de celular. Que indústria que você está protegendo? Pelo contrário, se você aumentar o imposto, vem menos peças, vai vender menos, vem menos peças, por consequência, o que vai acontecer com a indústria que monta? Vai diminuir o trabalho, vai mandar a gente embora. É o contrário. Pastor, celular, o senhor desculpe, é coisa, é para alcançar o rico. Quando você aumenta a taxa do celular, é para alcançar o rico. Irmãos, desculpe, rico não compra celular no Brasil. Nos Estados Unidos, um iPhone custa $5.000, 5.170, para ser mais preciso. Camarada vai para Orlando, sabe quanto custa uma passagem de Bauru para Campinas? Arrisca, eu vi essa semana, R$2.200, de Bauru para Campinas. Meu Deus! Você sabe quanto custa uma passagem de Campinas para Orlando, nos Estados Unidos? Eu vi na mesma semana na Avianca, R$2.500. Por R$300 a mais, você vai até os Estados Unidos, compra um iPhone lá e volta. Quanto custa o iPhone lá? R$5.170. Quanto custa o mesmo iPhone aqui? R$12.000. Com mais 25% de imposto, vai para quanto? Vai
para 15 mil. O rico vai em Orlando, compra o celularzinho dele por 5.170, tira da caixa, põe no bolsinho, pega o velho, dá para o filho. Um entra no Brasil com um novinho no bolso, o filho entra no Brasil com um velhinho no bolso, passa na aduana, pagaram 5 mil num celular. Quem vai comprar por 12.500 ou por 15? Eu e você, nas Casas Bahia, na lojas Magazine Luiza. Você está entendendo por que essa minha revolta? Pastor, por que o senhor fala essas coisas? Porque eu sou assim. Eu entendo a minha responsabilidade com as pessoas. Eu preciso que você tenha uma vida vitoriosa nessa terra e também na vida vindoura. Quem está entendendo? Um povo esclarecido nunca vai ser escravizado, irmão. Um povo esclarecido nunca vai ser capacho do demônio nem de ninguém. Diga aleluia. E foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Diga amém. Aonde eu quero chegar? Voltando para o nosso assunto principal. Eles receberam açoites, morreram, perderam a vida. Por conta de quê? Volta um pouquinho. Para alcançarem, é lá mesmo nós estávamos aí, para alcançarem uma melhor ressurreição. É aqui que eu quero chegar. Gente, se aqueles heróis tivessem negado a sua fé para não serem mortos, eles teriam perdido o que, gente? A sua salvação, que viria na ressurreição. Se Sadraque, Mesaque e Abednego, para evitar a morte, porque ele não sabia que seria livre, ele só foi, tivesse adorado a estátua de Nabucodonosor, ele teria perdido a sua salvação. Resumindo, você sempre vai poder escolher ou desfrutar tudo que essa terra tem para você, ou desfrutar tudo que os céus têm para você. A escolha sempre vai estar na sua mão. Eles poderiam ter negado a sua fé, como atualmente você pega países islâmicos, países africanos, aonde se a pessoa declara-se cristão, ela é queimada viva, é enterrada viva, é escravizada, mas eles não abrem mão da sua fé. Sabe por quê? Porque eles entendem que além desta vida, há uma vida que está chegando muito maior do que essa, onde nós reinaremos com Cristo. A igreja do Brasil não entendeu isso ainda. A igreja do Brasil, ela não sabe o que é sofrimento. A igreja do Brasil está cada dia mais mimada, essa é a verdade. Falei para a Lívia um dia desses. As igrejas que a gente considerava superficiais, elas não pregavam o evangelho da salvação nem o pecado. Elas pregavam o quê? Carro novo, casa própria, empresário, vitorioso, bem sucedido. Era esse o evangelho papinha, né? Muita gente começou por ele, percebeu que aquilo não ia muito longe, falou, não, deixa eu procurar um lugar que eu vou aprender mais a palavra. Quem passou por isso? Passaram por isso? Você falou, não, eu tenho que sair um pouquinho da margem, eu tenho que ir mais para o fundo. E você veio mais para o fundo. E esse evangelho nós achávamos ele crítico, porque ele falava só dessa vida. Mas ele falava de bens materiais, de coisas palpáveis, de coisas que pelo menos para essa vida eram duráveis. Porque se você comprasse uma casa, você teria uma casa para sempre. Se você tivesse um bom dinheiro no banco, você teria um recurso que daria sustento para você para sempre. Se você tivesse um diploma, um carro novo, você estaria bem sucedido na vida. Inclusive os testemunhos eram só sobre isso. Quem tem uma bênção para contar? Eu comprei um carro novo, o outro comprou um helicóptero, o outro comprou uma Ferrari. E as igrejas que pregavam o evangelho ficavam preocupadas com isso. Porque nem só de pão viverá o homem. Não é só isso, tem muito mais coisas. Chegamos até aqui. Tiririca errou, e errou feio. Alguns anos atrás ele disse assim, pior que tá não fica. Esse cara tinha que levar uma surra. Chegamos ao fundo do poço, mas ainda não chegamos não, tem mais para baixo. Calma que eu não vou falar de política não, vou continuar falando das igrejas. As igrejas que pregavam realização material, sucesso, gente bem sucedida, foram substituídas por aquelas que pregam a realização moral. Você nasceu para vencer. Não importa como você vive, o Senhor tem um plano na sua vida. Se
os seus pais te abandonaram, Deus nunca vai te abandonar. O mundo não presta, mas você é uma pérola. Hoje trocaram aquilo que era sólido, pelo menos para essa vida, que eram os bens materiais que todo mundo corria atrás, pelo afago emocional. Quem percebeu isso? Percebeu ou não? Quem não percebeu vai perceber agora que eu estou ensinando você. Trocaram o que era patente, material, por aquilo que nem sequer é consistente. Pastor, por que fizeram isso? Presta atenção, porque se atualizaram conforme a demanda. Antigamente, a nossa geração, o nosso sonho era o primeiro emprego. Quem tinha esse sonho? O primeiro os demais não tinham não, gente? O que vocês queriam da vida? Quem tinha o sonho de ter o primeiro emprego registrado? Não é? A gente fazia 18 anos. Primeira coisa, os meninos, o que faziam quando completavam 18 anos? E o quê? No quartel. Não, primeiro ia para o quartel, você não tinha dinheiro ainda. Primeira coisa, você tinha que passar a fase chamada fase de exército. Quem é desse tempo? Você completava 18, você ia lá, ficava na fila e querendo ser dispensado. Para quê? Para você tirar a sua carteira de trabalho, às vezes até já tinha, e conseguir o seu primeiro emprego. Quando conseguiu o primeiro emprego, você chegava com a carteira de trabalho no bolso. Passava no meio dos meninos, e aí, gente, tudo bem? Estou trabalhando. Aonde? No posto, mercado, na distribuidora, no atacadista. É mesmo? E aí, o que você vai fazer da sua vida? Vou tirar minha carta. Não é isso? Vou ajudar minha mãe. Vou construir na minha casa lá, vou construir um quarto para mim. Esse era o nosso sonho. Hoje, tiririca infeliz, nos enganou. Menino faz 15 anos, primeira coisa que ele quer é uma moto. Eu acho que fazendo esse barulho devia explodir logo em seguida. Pô! Acabou o problema. Na terceira explosão ninguém faria mais, na minha opinião. Por isso que lá no balcão da locadora você não ia assustar comigo. É o que eu penso. Ele já compra uma bolsinha, agora a moda é bolsinha. Usa uma bolsinha, usa na biqueira de droga e usa na rua também. Você não sabe mais quem é traficante, quem é quase, quem é semi, quem é interessado, quem tem vocação. Que anda tudo na mesma lata, anda tudo, como diz meu irmão, na mesma picadilly. Cabelinho pro alto, pinta de loiro, bolsinha aqui do lado, chinelinho de R$800 que ninguém sabe como comprou, mas mora num barraco. É verdade ou não? Vamos falar dos outros, que não tem a bolsinha, cabelinho pintado, chinelinho de 800. É a geração carente, que tem pai, tem mãe, tem assistência, mas chora por tudo. Tudo é um desaforo, é uma afronta. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém acredita em mim. Celular o dia inteiro. Não sabe escrever, porque não escreve mais. Não sabe nem como segura uma caneta mais. É verdade. E passa o dia todo reclamando da vida. Não come isso, não come aquilo. O que você quer comer, Enzo? Ai, mãe, eu quero comer Nescau, farinha láctea. Mamãe vai lá comprar, Enzo. Ô Enzo, você está com 23 anos, filho. Você não marcou sua consulta ainda no pediatra? É verdade ou não é? Não foi no pediatra ainda, Enzo? Que até os 25 você ainda não é um homem completo. Eu com 25 já era pastor, pai de 2 filhos. Só 2, graças a Deus. Voltamos para a igreja. A primeira geração do exército, da carteira, da carta, era iludido pelo evangelho dito da prosperidade, porque todo mundo queria sair da miséria e ir para a riqueza. Todo mundo queria sair da periferia, morar num bairro melhor, comprar um carro. Eu com 16 anos comprei um Fiat 147. Nossa, o quê? Para minha época era um sucesso, irmão. Sem carta, sem nada, só fui. Nunca a polícia me parou. Agora que eu tenho carro, me pararam umas 8 vezes já. É sorte também, podemos dizer.
Porque Deus não é, né? Se fosse Deus tinha me parado naquela época, né? Porque Deus gosta das coisas certas. Resumindo, a minha geração era iludida pelo evangelho da prosperidade. Hoje, essa geração nova, ou do chinelinho de 800, ou da papinha no sofá, carente, depressiva, ansiosa, treme por tudo, tem medo de cachorro, vê gato, passa mal. É a nova geração das igrejas, do evangelho mimimi, do evangelho do não precisa mudar de vida, Deus te ama como você está. Abraça quem está do teu lado, chora, 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 põe tudo para fora, põe tudo para fora. Não é possível que essa gente tenha lido a mesma Bíblia que nós estamos lendo hoje. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Em outras palavras, não significa que eles não tiveram problemas, tiveram muitos problemas, mas eles não se curvaram a nenhum deles, porque ainda que fosse necessário perder a vida, eles sabiam que Deus tinha para eles um futuro melhor, uma redenção poderosa. E posso te dizer, Deus não mudou, hein? Pregamos um dia desses, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Então, do mesmo modo que o Senhor considerava heróis aqueles que estavam dispostos a entregar a sua própria vida, esses heróis são os mesmos, eles não mudaram. Quem aqui entregou a vida para Jesus? Quem aqui entregou a vida para Jesus? Levanta a mão. Então, quarta-feira você vai estar aqui, tá? Você entregou a sua vida para Jesus. Não, pastor, eu estou no balé. Então você entregou para o balé. Já pegou o seu envelope do dízimo? Não, pastor, dízimo da misericórdia. Então você não entregou nada, você só é um crente nominal. Seu negócio é o evangelho do mimimi, seu negócio é o evangelho da massagem do ego. E outra, daqui a pouco você está procurando igreja que nem fala mais do dízimo, porque você precisa ser acolhido e não transformado. As pessoas vinham na igreja para serem transformadas, hoje elas vêm na igreja para serem acolhidas. Não, porque eu tenho umas práticas estranhas. Fica tranquilo, aqui está tudo liberado. Não, porque sabe, eu tenho desejo por... fique em paz, irmão. Não, eu uso drogas. Eu vi uma cidadã um dia: você usa droga? Abençoa a cocaína antes de cheirar. No meu tempo a gente mandava as pessoas amaldiçoarem o cigarro. Pega a carteira de cigarro e diga: você está amaldiçoado, nunca mais você me domina. Hoje não, abençoa a cocaína. Aí você entende porque é tão difícil pregar o evangelho hoje. Aí você entende como tanta gente migra de um lugar para o outro. O evangelho está prostituído, irmãos. Desculpe dizer, mas o evangelho está prostituído. Antes você não tinha para onde ir. Pedro falou para Jesus: vai embora, se você acha que o que eu estou pregando é muito pesado, vai embora você também. Pedro falou: para quem eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? O tempo passou. Você tinha Assembleia de um lado, Universal do outro e Graça do meio. Eram essas três opções que você tinha. Não é isso? Você falava: não, a Assembleia é muito rigorosa, a Universal é muito exigente, eu vou ficar aqui mesmo. É isso ou não? E a pessoa dizia: não, o pastor pegou firme na pregação, o pastor fez um propósito, uma campanha, fez um movimento, mas não faz sentido eu ir embora da igreja. O pastor reclamou do imposto, eu vou embora da igreja porque o pastor falou do imposto. A não ser que eu seja um estúpido, um idiota, que além de não entender nada de cidadania, ainda é capacho. Você toma uma multa de trânsito, tudo bem, tem que andar direito, mas colocar um radarzinho escondido. Esses dias eu vi, a placa é enorme, 60 por hora, e o radar atrás da placa. Não pode. O radar, ele é educativo, ele não é arrecadatório. Se for para arrecadar, você tem que pôr uma cabine de pedágio ali. O radar, ele tem que ser educativo, para as pessoas reduzirem a velocidade. Você vai aqui no mercearia de esquina, você gasta lá R$120 numa comprinha pequena. Você está gerando emprego, não é isso? Você está mantendo aquele lugar, você está pagando o aluguel daquele lugar. Olha quanta gente beneficiada, a economia está girando, o dinheiro está entrando e saindo. Agora, quando você pega esse 120, dá na mão do governo,
Você corta todo esse processo, você não gera emprego, você não paga aquele aluguel, você não faz nada. Resumindo, você está ficando, você e a sociedade, 120 mais pobre. É melhor dar 120 no comércio do que dar 120 no imposto, porque no comércio ele gera emprego. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A economia gira. Dá para o governo? Só Deus sabe onde vai parar esse dinheiro. Aí o pastor fala uma coisa dela, ai meu Deus do céu, o que será que ele é? Ele é palmeirense ou ele é corintiano, hein? Pelo que o pastor está falando, eu acho que ele é bozo, ele é não sei o que, ele é tiririca, ele é... Não, eu não sou um estúpido. E a gente tem que deixar de ser. Pastor, se for preciso, morre por isso? Morro. Em que aspecto? Cai duro aqui? Não. Um vai embora, outro vai embora, não tem problema, Deus manda 10. Porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração e sabe onde a gente quer chegar. Agora, quem se afasta, perde o mérito. Qual é o mérito? A obra completa, que é a salvação. A nossa geração não suporta a verdade, irmãos. A nossa geração vive de mentira. Às vezes a Lívia conta dos atendimentos, ela fala dos milagres, mas não fala do santo. Eu nem sei quem são as pessoas. Aí chega alguém com uma criança, olha, ele só quer videogame o dia todo, ele não come, ele não dorme, ele não toma banho. A Lívia pergunta, mas a senhora estabeleceu horário para o celular, horário para o banho, horário para a alimentação? Não, eu dou o celular de manhã, só pego de noite. Irmãos, eu com 10 anos de idade, você acha que eu ia querer tomar banho com o celular na mão? Hein? Você acha que eu com 10 anos de idade, eu ia querer comer, tendo joguinho, assistindo vídeo do YouTube? Claro que não, isso ia ficar naquilo. Se os pais não colocarem limites, os filhos não vão criar limites sozinhos. Pelo contrário, eles criam limite para você. Ô mãe, cadê minha comida? Ô mãe, cadê minha roupa que estava aqui? Ô mãe, meu boné, mãe. É assim ou não é? Vamos falar da igreja? Se o pastor não despertar o povo, quem é que vai despertar? Agora, como é que eu posso deixar de cumprir o meu ministério para não desagradar A, B, C ou D? Uma irmãzinha falando comigo, falou, pastor, o senhor fala essas coisas realmente, meu marido até se incomodou, acredita? Falei para ela, mas me responda uma coisa, as coisas que eu falo estão certas ou estão erradas? Pastor, o que o senhor fala está certo. Então o problema é dele, quem tem que mudar é ele, não sou eu. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Quando eu falo do pastor, eu falo do evangelho, eu falo de Deus, da obra. Amigo, a nossa fé, ela tem que fazer a gente superar até os prazeres e os benefícios dessa vida. Agora hoje está difícil alguém viver por Cristo, imagina alguém morrer por Ele. Você vê que os heróis, quando foi possível, eles sobreviveram, viveram experiências tremendas. Mas quando não foi possível, eles foram até o final. Você vai morrer, mata. Alguém pegou o cinto do apóstolo Paulo e falou, olha, o dono dessa cinta aqui, profeta chamado Ágabo, vai sofrer demais por Jesus. Paulo falou, amigo, pode dar a cinta, obrigado, eu estou disposto a morrer se for preciso. Sofreu de menos. Esta era a fé do passado. Hoje a gente não morre mais para nada. O que é morrer? É separar. É separar o tempo. Falar, isso aqui, eu não vou em academia, está tendo culto agora. Não, deixa a academia para depois. Ou eu vou mais cedo ou eu vou mais tarde. Agora é o horário do culto. É separar o que é do Senhor. É abrir mão das mágoas que às vezes a gente não abre. Não, irmão, tem que controlar. É abrir mão dos seus próprios projetos. Quantas vezes a gente está cheio de sonhos, vem a palavra e fala, não é nada disso, pode mudar. Não venda, não compre, não empreste, não faça. Mas a gente não abre. E quando a gente fala sobre isso, para finalizar, olha o João 14, 1 e 2, vai lá rapidinho. Não quero cansar vocês não, mas eu também não posso deixar de entregar o recado. João 14, 1 e 2. João 14, 1 e 2. No meio do seu ministério, Jesus levanta a voz e diz assim: não se turbe o vosso coração. O que? Credes em Deus, crede também em mim.
O primeiro evangelho, como eu disse, que bom, casa própria, carro, onde é que eu vou pousar meu helicóptero que Deus vai me dar? A segunda geração, hoje vai ter culto, hoje eu vou chorar, hoje eu vou me emocionar, hoje eu vou receber abraço, hoje eu vou... Olha o que diz logo em seguida: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus não falou nada sobre isso. Jesus não falou nem sobre vitória, bem, nem conquista, nem prosperidade, nem afago, nem abraço. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Para quê? Você está entendendo que às vezes nós estamos atrás de algo que não foi nos prometido? Jesus disse: olha gente, não se turbe o coração, credes em Deus, crede também em mim. Segundo os evangelhos que a gente viu por aí, agora minhas contas estão pagas. Meu carro está chegando, minha Ferrari, vum, vum. Agora é o caso. Agora você vai ver. A noite da unção, a noite não sei do que, o coaching do saúde. Agora a coisa realmente vai ser um estouro. Jesus vem logo em seguida e joga um balde de água fria. Diz assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. O que a gente quer de fato? A gente quer ser herói da fé só nessa vida? Isso é muito pouco. Jesus olha e diz: na casa do meu pai tem muitas moradas. Em outras palavras, a história tem que continuar, e é do outro lado. Só que para chegar do outro lado tem que morrer, né gente? Não tem? Então você pode começar agora. Assustou? Morrer para o ego, morrer para a vaidade, morrer para a preguiça, para a acomodação, morrer para a passação de pano. Eu estou pensando em fazer uma loucura da minha vida. Eu no teu lugar faria do mesmo. Não, amigo, você está doido? O que é isso? Se recomponha. Morrer para o desprezo às coisas sagradas. Tem que começar morrendo agora, viu gente? Porque o Senhor disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele estava revelando aqui qual é o propósito de fato. É claro que nesta vida tudo a gente precisa e quer receber. Eu já disse, eu também gosto de coisas boas. Só que a nossa meta não está no meio do caminho, a nossa meta está no fim do caminho. Lembra da tribo de Dan e Gade? Saíram do Egito, foram, começaram a criar gado. Antes de chegarem na terra prometida, foram até Moisés e disseram: Moisés, por favor, olha, aqui é muito bom para criar gado, você não deixa a gente ficar por aqui mesmo? Moisés falou: você está doido? Nós saímos do Egito para entrar em Canaã, não foi para ficar aqui. Mas aqui é bom para criar gado. Irmão, que tem de gente ficando pelo meio do caminho. Você não saiu do Egito para morar no deserto, você saiu do Egito para entrar em Canaã. Você saiu do mundo para entrar no céu, em outras palavras. Por isso que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu sei que vocês querem tudo e precisam de tudo, mas esse não é o foco, não é a finalidade da coisa. E por que ele disse isso? Vamos um pouquinho mais à frente, João 14,6, no mesmo livro de João, atrás, voltando na verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e o que, gente? E a vida, e ninguém vem ao Pai senão. Gente, ele não é o caminho da casa própria, ele não é o caminho do bom emprego, ele não é o caminho da riqueza, ele não é o caminho, não, ele é o caminho que leva ao Pai. Você fala: pastor, então eu estou partindo daqui e eu vou pelo caminho que é Cristo até chegar no Pai. Exato. E no meio do caminho você vai desfrutando de tudo que Deus tem para você. Quem está entendendo? Quem já foi de carro a longa distância? Pastor, eu fui para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais. Quem já foi? Você não tem um destino? Você passa 2 dias na estrada e 15 dias no destino. Você passa um dia na estrada e uma semana no destino, sim ou não? E na estrada você dá uma paradinha? Quem costuma dar uma paradinha na estrada? Ainda mais se levar a sogra. Se levar a sogra é 8 paradas, irmão. Dona Maria me olhando feio lá. Não, coitado.
A Maria é uma serva de Deus. Resumindo, você vai parando. Você vê lá, você não sabe. Uma vez eu estava voltando de Minas Gerais, tinha uma plantação de laranja, mexerica, desculpe. E tinha na frente uma loja que espremia a mexerica na hora para você tomar. Fazemos seu suco de tangerina na hora. Falei, o quê? Dei um cavalo de pau, já parei. Falei, eu quero 1,5 litro. Parei, tomei meus, que delícia, não sei um dia, se soubesse voltaria. Tomei meu suco. Você anda mais 1 hora, 2 horas, pão com linguiça. Você fala, opa, para de novo, que todo mundo gosta, eu também sou filho de Deus. Anda mais um pouquinho, casa da pamonha. Você fala, o milho é bom, milho faz bem. É assim ou não é? Quem viaja desse jeito aí? É assim, não é assim? E não é assim para ser gostoso, sim ou não? Eu acabei de ilustrar a vida do crente. No caminho você come pão com linguiça, toma suco de tangerina, come pamonha, mas você não fica ali, porque o seu alvo é o destino. Nessa vida você compra carro, casa, roupa, casa, vende, aluga, empresta, prospera, guarda dinheiro, pula corda, anda no touro maluco, o que mais dá para fazer? Faz festa de aniversário, pesca, compra o sítio, compra o rancho, faz tudo. Deus não tem nada contra isso. Mas que você não fique pelo caminho e seja um herói da fé nos termos da palavra, que tem saída e chegada, e o nosso alvo é o céu. Diga amém. Vamos aplaudir Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Diga, Ele é maravilhoso. Curve a tua cabeça, faça um reset na sua história. Muitos não têm sido heróis da fé porque não vencem a fraqueza, tirando força dela, e não vencem o medo. Outros já venceram a fraqueza e venceram o medo. Que Deus abençoe os meus irmãos de casa. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.